crianças! Tudo bom com vocês? Que eu tá morrendo de saudade, né? E hoje a gente trouxe mais uma historinha pra vocês, né? Vocês estão sentindo falta de alguém aqui hoje conosco? Da Nina, né? A Nina hoje não pôde vir ajudar a tia aqui a complementar a nossa historinha pra vocês, né? Tirar as dúvidas dela. Mas com certeza ela vai assistir essa videoaula. E na próxima semana, na próxima aula, ela vai estar aqui conosco, né? Então vamos à nossa aula, criança, de hoje. Vocês lembram, né, que eu falei que a igreja primitiva estava crescendo muito, né? Os apóstolos do Senhor, quando Jesus subiu, ele começou a pregar e muita gente começou a se converter, a serem batizadas, né? E elas ficavam sempre juntas, uma ajudando a outra conforme a sua necessidade, né? E nisso, sempre os apóstolos, sempre focados em dar a palavra, em oração, em ajudar. E começou a ter algumas reclamações, né? Eles começaram a dizer que tinha algumas viúvas que não estavam sendo assistidas, né? Que não estavam sendo cuidadas como deveriam, né, crianças? E a gente precisa cuidar das viúvas, dos nossos idosos, das nossas crianças, das pessoas que necessitam da ajuda. Mas os apóstolos, eles não podiam focar somente em ajudar, porque eles precisavam pregar a palavra. Eles precisavam estar em constante oração para que a igreja ficasse firme no Senhor. Então, o que foi que eles fizeram? Eles separaram 7 homens cheios do Espírito Santo, né, que faziam a vontade de Deus, para que cuidassem dessas pessoas, para que pregassem para essas pessoas, para que ajudassem essas viúvas, né, com relação às necessidades dela. E um desses homens foi o nosso amiguinho Estevão. E eles olharam, né? Estevão era um desses 7 homens, cheio do Espírito Santo. Estevão era cheio do Espírito Santo, ele tinha muita bondade no seu coração, ele tinha muito amor, muita disposição para ajudar as pessoas, né, crianças? E é o que a gente precisa ter. Assim como Estevão, a gente precisa ter disposição para ajudar quem precisa, com muito amor, com muita dedicação, né? Tudo para a glória do Senhor. E Estevão, ele começou a falar, a pregar sobre Jesus. E muitos dos fariseus começaram a achar ruim porque ele estava pregando sobre Jesus. E os fariseus não queriam que ele pregasse sobre Jesus. E sabe o que foi que eles fizeram, crianças? Eles pagaram algumas pessoas para mentirem sobre Estevão, para que dissessem que Estevão estava falando mal da lei de Deus, que Estevão estava falando mal da lei de Moisés, que Estevão era uma pessoa que difamava Deus. Tudo mentira, porque Estevão ele era um homem do Senhor, cheio do Espírito Santo. Mas mentiram. E sabe o que foi que aconteceu? Ele foi levado até os escribas, né, até os fariseus, para ser interrogado. E chegando lá, ele ficou dizendo: por que você está falando mal da lei de Moisés? Por que você está falando mal de Deus? Blasfemando. Então Estevão disse: eu não estou falando mal da lei de Deus, nem da lei de Moisés. E pelo contrário, Estevão ele começou a pregar para eles também. Começou a dizer, desde a época que Deus libertou o povo do Egito, com um braço forte, Deus fez o quê? Mandou as 10 pragas para libertar seu povo. Enviou Moisés para abrir o mar vermelho. Falou de tudo, inclusive de Jesus, que Jesus veio, fez muitos milagres. Jesus ele curou, Jesus libertou, Jesus ressuscitou. E quanto mais ele falava de Jesus, mais os fariseus ficavam com raiva. E ele chegou e confrontou, ele disse: vocês têm um coração duro, que não se deixam levar, que não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Então eles ficaram com raiva e a face de Estevão começou a brilhar como se fosse a face de um anjo. Ele estava acompanhado do Senhor para falar todas aquelas coisas. A gente precisa que o Espírito Santo esteja conosco para que a gente fale aquilo que Jesus quer que a gente fale. Que a gente pregue a palavra com
conforme Deus quer que a gente pregue. E Estevão estava cheio do Espírito Santo e sua face brilhava como se fosse a de um anjo. E ele lá sendo acusado, ele começou a dizer e Estevão olhou para o céu. E ele disse que estavam vendo, olhem para o céu. Eu estou vendo o céu se abrindo. E Jesus está ali à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aí eles se enraivaram, crianças. Puxaram Estevão e trouxeram ele para fora da cidade, com todas aquelas pessoas. E eles disseram, não admitimos que vocês blasfemem contra Deus, dizendo que está vendo Jesus, dizendo que Jesus é o Filho de Deus. E eles começaram a apedrejar, crianças. Apedrejaram tanto Estevão, que ele caiu no chão, completamente ensanguentado. Mas sabe o que foi que Estevão fez, crianças? Estevão não se zangou, não. Estevão continuou vendo Jesus e o céu aberto. E ele disse assim, Senhor, receba o meu espírito em suas mãos e não impute, não acuse eles, porque eu os perdoo desse pecado. Estevão, ele estava liberando perdão pelo mal que aquelas pessoas estavam fazendo a ele. Assim como Estevão, crianças, devemos liberar o perdão para quem nos faz mal. Precisamos perdoar aquelas pessoas que muitas vezes nos chateiam, né, crianças? Às vezes uma briguinha de um coleguinha, eu tô chateado com fulano porque ele pegou meu brinquedo, ou porque ele não quis dividir o seu lanchinho. E não pode ser assim, crianças. A gente tem que liberar o perdão. Porque assim como a gente quer que Deus perdoe os nossos pecados, a gente precisa perdoar. E Estevão, ele foi apedrejado até a morte. E ele pediu que Deus não colocasse esse pecado nas costas dele. E que Deus recebesse o espírito dele. Assim como Estevão, sabe o que é que tem que ter em nossos corações, crianças? Jesus. Quando temos Jesus em nosso coração, nós perdoamos a quem nos faz mal. Nós sempre cuidamos de quem precisa, porque Estevão, ele cuidou de quem precisava. Estevão perdoou aqueles que fez mal. Estevão estava disposto a morrer por Jesus. Estevão foi o primeiro mártir da igreja cristã. Sabe, criança, o que é mártir? O mártir é aquela pessoa que está disposto a morrer para defender a sua fé. E assim como Estevão, nós devemos estar firmes na rocha que é Jesus. Permanecermos firmes e nunca negar a nossa fé. Se alguém se chatear porque a gente diz que crê em Jesus, que se chateie. Mas a nossa fé tem que ser falada. Eu creio em Jesus, que é o nosso Salvador, que morreu para nos salvar, né? E ele ressuscitou ao terceiro dia e está no céu. E virá nos buscar. E para isso precisamos estar com o coração limpo, perdoando aqueles que precisam, que nos fazem mal, né? Porque o pecado não entra no céu. Então, assim como Estevão, devemos perdoar e amar o nosso próximo, né, crianças? E na próxima semana tem mais, né? Cuidem para que façam a tarefinha, que já está disponível, a gente já vai estar entregando algumas crianças. Façam as tarefinhas e qualquer dúvida as tias estão disponíveis, tá bom? A paz do Senhor e até a próxima aula.